Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Chinesices Podcast. Antes de iniciarmos a leitura da introdução da parte 1 do Routledge Handbook of Chinese Medicine e do primeiro capítulo, queria deixar umas notas em relação à tradução deste capítulo. No texto que segue existe menção aos canais da acupuntura, porém os autores traduziram o nome dos canais. Só para deixar um exemplo, posso dizer que o canal Tai Yang está traduzido como Major Yang. Visto isto, eu vou manter o nome Tai Yang como original. O autor também menciona a obra Huan Di Nei Jing Su Wen pelo nome Basic Questions, porém aqui vou manter o termo Su Wen para descrever esta obra. O título das várias obras que são mencionadas neste capítulo está traduzido para português no intuito de transmitir a ideia do mesmo. Não será compatível com qualquer tipo de pesquisa que se queira fazer sobre o conteúdo do livro. Para esse efeito, vou deixar nas notas do podcast e na descrição do vídeo a correspondência entre a tradução que eu mesmo fiz e o nome dado pela obra. Como sempre, agradeço feedback e podem sempre deixar mensagem ou dúvidas no Facebook do Chinesices Podcast em facebook.com/ChinesisesPodcast. Este episódio tem apoio da GM Herbs e da Global Branches. Obrigado a todos e vamos seguir então com este episódio do Chinesices Podcast. Esta leitura do Routledge Handbook of Chinese Medicine é feita com a autorização dos autores para a tradução, leitura e partilha deste documento. Para aceder gratuitamente à obra completa, visite taylorfrancis.com. Parte 1. Longue durée e formação de instituições e tradições. Introdução. Os historiadores já aprenderam muito desde o tempo que representavam os clássicos da medicina chinesa como uma verdade revelada da pré-história, apresentada pelo Imperador Amarelo em conversa com os seus ministros e conselheiros. Muita da literatura clássica era de facto retratada em debates com os seus ministros e conselheiros, que agia como uma retórica para autores que tinham como objetivo não tanto a discussão de pontos de vista, mas a standardização da informação. Eles fomentavam uma visão do corpo como o microcosmo do Estado e o Estado como o microcosmo do cosmos, onde o poder imperial era naturalizado como um mandato dos céus oferecidos ao regente titular e que estendia-se até às profundezas de todos os seres humanos. Joseph Needham descreveu esta visão como organísmica. Ela alinhava a fisiologia e as funções do corpo com as prioridades estatais de união política e unificação, e tinha como objetivo remover bloqueios da corrente de poder imperial e colocar no centro dessa autoridade um regente divino, ou o coração, trocando os sábios ministros e as suas funções executivas com órgãos e vísceras e as suas respectivas atividades. Muito provavelmente, tudo aquilo que hoje vemos como medicina chinesa foi cristalizado nos séculos em torno da viragem do primeiro milénio da nossa Era Comum, num período que se deu durante o fim do período dos reinos combatentes e as dinastias Qin e Han. O impulso antigo de agrupar e standardizar os textos e crenças dispares de ritualistas, médicos e adivinhos do final do período Zhou num grupo coerente foi certamente uma característica da vontade imperial pela standardização, como é o exemplo do calendário, as unidades de medida, as estradas, etc. Os escritores de medicina atribuíam as fontes tradicionais de sabedoria médica a ícones do passado lendário, sábios, heróis culturais e regentes míticos. Ao Imperador Vermelho ou Lavrador Divino, Shen Nong, foi atribuída a tradição de experimentar e testar medicamentos e comida. Ele era o padroeiro lendário das tradições farmacológicas e de matéria médica antigas, que só foram sistematizadas com mais rigor depois das dinastias Song, embora ainda mencionassem o seu nome. Mesmo assim, o padroeiro lendário mais celebrado da medicina académica é sem dúvida o Imperador Amarelo. Um herói cultural fundador, ele era conhecido por ter desenvolvido muitas das invenções que aproximaram conceitos universalizantes e cosmológicos com a ideia de lei, punição, calendários, práticas adivinhas e medicina. Fontes arqueológicas recentes transformaram completamente a nossa compreensão dos contextos socioculturais nos quais esta nova medicina imperial formalizada surgiu. O último meio século de investigação presenciou a escavação de manuscritos de túmulos do final dos reinos combatentes e dinastia Han,
que continuam a ser desenterrados à medida que a China descobre cemitérios antigos pela sua exponencial expansão urbanística. Os textos, na sua maioria escritos em seda em bambu em várias edições, são testemunhas de uma grande amplitude de tratamentos corporais, remédios e receitas tradicionais que coexistiam na prática do dia-a-dia, pelo menos para a nobreza na China. Eles providenciam as provas mais antigas de tradições médicas e práticas de autocultivo de longa data, coletâneas de remédios, acupuntura, cultivo sexual, meditações respiratórias e exercícios terapêuticos. Algumas destas práticas não sobreviveram tão bem como a medicina ortodoxa, mas muitas, tais como o exercício terapêutico, massagem e acupuntura, foram adotadas como áreas de estudo em instituições médicas imperiais. Estes textos descobertos revelam também uma grande quantidade de vozes académicas anónimas cujo trabalho é compilado em pequenos excertos no corpus do Imperador Amarelo. Eles também testemunham vários aspectos da vida cotidiana que levou à inovação da medicina do Yin, Yang, os 5 agentes e Qi, ao observar e registar as estações do mundo animal, os ritmos circadianos, os rituais que governavam a vida diária e a importância universal das culturas da numerologia. Por que é que uma medicina que é tão culturalmente situada nas homologias do Império Chinês se mantém relevante nos dias de hoje? Os termos Yin, Yang, 5 agentes e Qi formam a cola linguística que sustém a nossa imaginação da longa e coerente tradição da medicina chinesa. Mas até que ponto é que a medicina providenciada nas ruas de Pequim, Taipei, Tóquio, Londres e São Francisco refletem a medicina das cortes imperiais do mundo ancestral ou das práticas curativas dos taoístas e budistas? Ainda temos muito a ganhar com a aplicação de enquadramentos analíticos já bem desenvolvidos no domínio das críticas sociais e culturais a estas questões em aberto. Ainda que dentro dos limites de um único volume não conseguirmos prestar a atenção que desejávamos às mudanças ambientais, climáticas e económicas das histórias que se focam no efeito profundamente estruturante de eventos e padrões externos, muita coisa é dita pelos escritores acerca das estruturas internas da medicina e cura, mentalidades persistentes chinesas, normas sociais e tabus. Enquanto existe uma ordem cronológica geral dos capítulos ao longo deste manual e ainda uma pontuação nas mudanças repentinas e as suas respectivas causas, prestamos também a mesma atenção aos padrões recorrentes nos conceitos de saúde e doença, às várias epistemologias da prática e às suas incrementais transformações ao longo de quase 2 milénios desde a unificação da China em 221 a.C. e, portanto, ao longo durée da prática médica na China. Fim da introdução. No fim de semana de 29 e 30 de outubro, a Global Branches traz a Lisboa Dr. Nicholas Escaffi para dar um curso de acupuntura sobre o diagnóstico e tratamento através da teoria do Dumai. O Dr. Nicholas tirou a licenciatura na Universidade de MTC de Tianjin, na China, e obteve o seu mestrado em Tuiná, acupuntura e mocha-bastão na Universidade de MTC de Nanjing, na China. Durante o seu tempo na China, especializou-se na investigação em acupuntura clássica e teve a oportunidade de acompanhar o seu tutor Chang Jiangping, com quem aprendeu e dominou o diagnóstico e tratamento através da teoria do Dumai. A teoria do Dumai é um sistema de diagnóstico e tratamento que consegue abranger todas as patologias do corpo. Este método apresenta-nos conhecimentos adquiridos através da análise da história e textos clássicos, na experiência clínica de mais de 2000 anos e nas mais recentes evidências científicas que hoje suportam o conhecimento herdado. Neste curso vais aprender a diagnosticar, de acordo com a teoria do Dumai, diversas técnicas de acupuntura para porção profunda sob o cóccix, orifícios sacrais, espaços intervertebrais e paravertebrais, processos transversos, na junção crânio-cervical e sob o couro cabeludo, apunturares com diversos tamanhos de agulha, entre 40, 75 ou 100 mm, e utilizares diversos métodos de sangria com agulhas hipodérmicas, lancetas e ventosas. Este é um curso prático com excelentes resultados clínicos. E até 31 de julho podes inscrever-te com 20% de desconto. Inscreve-te já em www.globalbranches.com. Obrigado ao Global Branches por apoiar o Chineses Podcast. Capítulo 1 por Shen Yunju. Shen Yunju é uma historiadora da época média imperial chinesa. De momento, é pesquisadora assistente no Instituto de História e Filosofia da Academia Cínica. A sua pesquisa foca-se no surgimento de autoridades na sabedoria e práticas sábias na China pré-moderna, especialmente no que diz respeito à medicina entre os séculos IX e XIII. Capítulo 1 Yin, Yang e os 5 agentes no Suen
e nos textos médicos do início da dinastia Han. Há poucos conceitos tão perto do núcleo do pensamento médico da China ancestral e imperial como o Yin-Yang e os 5 agentes, também conhecidos como os 5 elementos ou 5 fases. Resumindo, a terminologia e conceitos do Yin-Yang e 5 agentes na dinastia Han veio gradualmente a servir para a compreensão e explicação de quase todos os fenómenos e as suas transformações no universo, incluindo as estruturas e funções do corpo humano, a ocorrência e o desenvolvimento de desordens e os princípios de tratamento. Este capítulo vai descrever os conceitos do Yin-Yang e 5 agentes da dinastia Han da China entre 202 e 220 a.C., num plano que possamos reconhecer hoje em dia como medicina, ao trazer exemplos de manuscritos médicos, bem como do clássico Su Wen. Este trabalho, junto com outros 3 compilados mais tarde, constituem o Huangdi Neijing, o clássico do Imperador Amarelo, a doutrina médica clássica fundadora para praticantes de medicina chinesa nos dias de hoje. Yin-Yang e 5 agentes com exemplos de manuscritos de Han. O primeiro dicionário na China Imperial compilado pelo académico do leste de Han, Xu Shen, no ano 100 d.C., define Yang como altura e brilho e Yin como sombra, o lado sul dos rios e o lado norte das montanhas. Em tempos mais antigos, o Livro das Canções, que pode ser datado entre 1000 a.C. e 800 a.C., usava os caracteres de Yin e Yang para se referir ao tempo solarengo ou nublado e, presumivelmente, às partes sombrias e iluminadas de um monte. Manuscritos médicos preservados em túmulos de famílias de elite do início da China Han revelam mais informações sobre o relacionamento entre o conceito de Yin-Yang e o corpo humano. Dentro dos textos mais informativos estão incluídos Jiangjia Shang, tumba 247, encontrada no que é hoje o condado Jiangling, na província de Hubei, descoberto em 1983-84 e data entre 186 e 156 a.C., e Ma Huangdui, tumba 3, encontrada no que hoje é a cidade de Changsha, na província de Hunan, descoberta em 1973 e data a 168 a.C. Por alto, as relações entre Yin, Yang e corpo nestes manuscritos podem ser divididas de pelo menos 6 maneiras, que irei introduzir nos parágrafos seguintes. A primeira relação é o facto do título de alguns canais do corpo carregar o termo Yin ou Yang. Um dos manuscritos de Zhang Jiashan, conhecido como Livro dos Canais, diz que existem 12 canais Yang e 10 canais Yin no total. Também menciona mais 9 canais que carregam o termo Yin ou Yang nos seus títulos, como o canal do Shaoyang, Yangming, Tai Yin e por aí afora. É de notar que os canais Yin e Yang descritos no Livro dos Canais não fazem referência ao Qi. 2 manuscritos Ma Huangdui, conhecidos como o Clássico dos 11 Canais do Pé e do Braço e o Clássico dos 11 Canais Yin e Yang, dão a primeira evidência em textos de títulos de canais Yin e Yang, somando o total de 11 canais. Estes incluem 2 canais Taiyang, 2 canais Yangming, 2 canais Shaoyang, 2 canais Tai-Yin, 2 canais Shaoyin e um canal que é aqui nomeado como Dal-Yin. Outro manuscrito Ma Huangdui, Sinais de Morte dos Canais Yin e Yang, utiliza nomes semelhantes para os canais. Este ainda menciona o caso em que os distúrbios de canais Yin provocariam a morte. A segunda forma de associação do Yin e Yang com o Qi pode ser vista no manuscrito Zhang Jiashan, conhecido pelo título moderno Livro da Extração. Isto leva-nos à segunda forma como o Yin e Yang estavam ligados ao corpo. Ele diz: a razão pela qual a nobreza adoece é porque eles não harmonizam as suas alegrias e paixões. Se eles estão felizes, então o Yang Qi está em excesso. Se eles estão zangados, então o Yin Qi está em excesso. Tendo isto em conta, se aqueles que seguem o método estão contentes, eles rapidamente expiram ar quente. E se eles se tornam zangados, eles gradualmente sopram ar úmido de forma a harmonizar.
Eles inspiram o Qi primordial do céu e da terra para tornar o Yin substancial. Assim, eles vão ser capazes de prevenir a doença. Este registro, juntamente com outras línguas dos manuscritos Zhang Jia Shan, expressam como o Yin, Yang e Qi estavam pela primeira vez relacionados entre si nas artes curativas. A terceira forma pelo qual o Yin e Yang se relacionam com o corpo é a associação do Yin e Yang com a localização de lesões e desordens. Depois de introduzir os canais, o livro dos canais categoriza a localização das lesões e desordens de acordo com o Yin e Yang. Diz o seguinte: em todos os casos, os 13 Yang são o Qi do céu. Da sua doença, só se houver a quebra dos ossos e a divisão da pele é que a morte ocorrerá. Em todos os casos, os 13 Yin são o Qi da terra. Eles degradam os órgãos e apodrecem as vísceras, que é onde a morte ocorre. A localização das 3 lesões Yang é relativa ao exterior do corpo, enquanto que as 3 lesões Yin é relativa ao interior do corpo. A quarta forma é o facto dos conceitos Yin e Yang terem sido usados para selecionar localizações favoráveis e não favoráveis. Um texto Ma Wang Dui, titulado hoje como O Livro da Gestação do Feto, sugere localizações para o enterro da placenta que pode trazer influências positivas na criança ao longo da sua vida. A quinta forma é a noção de que o Yin serve como elemento primário da vida humana. Embora muitas passagens destes 2 manuscritos mencionem o cultivo do corpo, eles raramente fazem referência ao Yin e Yang. Quando se referem ao Yin e Yang no cultivo do corpo, eles identificam grande parte das vezes o Yin como o elemento primário da vida a ser preservado ou cultivado, e não o Yang. Por exemplo, o livro da extração diz que aqueles que são bons a regular o seu Qi e a solidificar o seu Yin vão beneficiar o seu corpo. Um manuscrito Ma Wang Dui, com o título moderno Discussões do Caminho Máximo por Baixo do Céu, descreve artes de 8 benefícios, um conjunto de técnicas reguladas através das quais os homens levam as mulheres ao orgasmo em 8 passos. De acordo com a discussão, se o homem não seguir estas artes nem contornar os 7 detrimentos devido a uma prática sexual inadequada, ele irá perder metade do seu abastecimento vitalício de Yin-Qi pela altura do seu 40º aniversário e não seria capaz de utilizar o seu Yin-Qi quando tivesse 70 anos. Caso contrário, se um homem praticar os 8 benefícios e se abster dos 7 detrimentos, ele deverá usufruir de um Yin-Qi progressivamente fortalecido, bem como uma boa audição, olhos brilhantes e leveza do corpo. A sexta forma, embora mais indireta, é a correspondência entre o Yin e Yang e atividades sexuais masculinas e femininas. A última passagem das Discussões do Caminho Máximo menciona esta correspondência antes de dizer: este é chamado o cálculo do Yin e Yang, e o padrão intrínseco do masculino e feminino. A correspondência entre Yin e Yang é mais elaborada num texto intitulado de Sheng, nos manuscritos Ma Wang Dui. Em ambos estes manuscritos, Yin e Yang servem para categorizar objetos e fenómenos em contraste um com o outro. Em relação aos 5 agentes, eles estão ausentes dos manuscritos Han que foram publicados até 2020, quando este texto foi escrito. Os editores intervêm aqui para corrigir, dizendo que os manuscritos Tianhui, também conhecidos pelo distrito Laoguanshan em Chengdu, onde foram descobertos, e ainda estão em processo de edição, referenciam sim os 5 órgãos e as 5 cores. O termo só aparece em títulos modernos de certos manuscritos Han. A descrição mais próxima do conceito dos 5 agentes que conhecemos pode apenas ser encontrada no Livro da Geração do Feto. Este livro registra o desenvolvimento do feto desde o 4º até o 8º mês de gestação, da seguinte forma. No 4º mês, a água é recebida e o sangue é formado. No 5º mês, o fogo é recebido e o Qi é formado. No 6º mês, o metal é recebido e os tendões são formados. No 7º mês, a madeira é recebida e o osso é formado. No 8º mês, a terra é recebida e a pele é formada. Este registro de água, fogo, metal, madeira e terra, que aparecem na sequência do ciclo de controle e cada um deles gera parte do corpo diferentes, é semelhante aos nossos 5 agentes. Porém,
O livro não faz referência ao termo Wu Xing, ou seja, 5 agentes em si. O alcance destas associações entre Yin, Yang e o corpo em manuscritos do início da dinastia Han diferem visivelmente das associações feitas no Suwen. Para ser breve, as secções no Suwen foram alteradas e rearranjadas várias vezes desde pelo menos a dinastia Han, e o Suwen não deve ser visto como um único livro, mas como uma coletânea de pequenas dissertações de várias linhagens médicas. Dentro da versão existente do Suwen, é muito provável que os capítulos 66 ao 71 e o capítulo 74 tenham sido interpelados por um oficial da dinastia Tang, com o nome Wang Bing, em 762. Estes 7 capítulos não serão, portanto, discutidos na seguinte descrição. O próximo parágrafo irá trazer algumas passagens sobre os conceitos de Yin Yang e 5 agentes do Suwen como um exemplo para ilustrar as implicações destes conceitos nos trabalhos médicos fora dos manuscritos descobertos. Esta secção acaba ao introduzir uma discussão académica sobre o meio social, político e cultura da China Han Ocidental, na qual os conceitos anteriormente mencionados de Yin Yang e 5 agentes estavam embutidos. A GMERB selecionou uma gama de fórmulas clássicas de fitoterapia chinesa com os mais elevados padrões de qualidade, respondendo às necessidades dos profissionais de hoje. Recorrendo à experiência de gerações desde 1969, a farmacêutica Kaiser é atualmente reconhecida como a maior instituição a nível internacional, implementando métodos rigorosos no controle de qualidade e manuseio das matérias-primas. O laboratório está reconhecido com inúmeras certificações, nomeadamente com o Good Manufacturing Practice pela TGA australiana, aprovado pelo FDA. Em Portugal, a GMERB foi criada por um entusiasta apaixonado por plantas e pelas suas capacidades de tratamento ainda por descobrir. Hoje, com uma gama de mais de 250 fórmulas clássicas passíveis de ser alteradas, combinadas ou ajustadas a cada sintoma individual, a GMERB se consegue ainda criar de raiz qualquer formulação, desde claro que a junção das plantas seja passível de tratamento. Fruto do fantástico relacionamento existente dentro da comunidade de praticantes de medicina tradicional chinesa, a partilha de informação e da experiência de cada um tem servido de alavanca para o crescimento e evolução da GMERBs. E como a segurança é imprescindível, como forma a evitar a autoprescrição por parte dos pacientes, o sistema de funcionamento da GMERB é também exclusivo. Apenas fitoterapeutas inscritos e credenciados poderão prescrever fórmulas desta gama. Em 2022 já foi apresentada a gama Made by GMERBs, tendo sido criadas com o objetivo de ter uma ação sintomática. Em 2023 serão anunciadas mais novidades. Para obterem as melhores fórmulas aos melhores preços, visitem gmerbs.pt e inscrevam-se já. Obrigado à GMERBs por apoiar o Chineses Podcast. Yin Yang e 5 agentes com exemplos do Suwen. Os conceitos de Yin Yang e 5 agentes no Suwen não aparecem em nenhuma secção única compreensível, mas sim espalhada ao longo de várias secções que muitas vezes diferem umas das outras. Muitas passagens no Suwen adotam formas diferentes para categorizar vários fenómenos em 5 grupos sem nunca mencionar o termo 5 agentes, tais como os 5 sabores ou as 5 vísceras. As inconsistências entre estes vários registros fazem com que seja difícil dar uma descrição sistemática e exaustiva do Yin Yang e 5 agentes como eles aparecem no Suwen. O intuito desta subsecção é descrever os exemplos mais notáveis dos quais Yin, Yang e 5 agentes são usados para organizar a compreensão do corpo e os seus processos. Yin e Yang. Uma das diferenças mais notáveis entre a aplicação dos conceitos do Yin Yang nos textos médicos Han e no Suwen é o facto deste último atribuir o Yin e Yang a um espectro muito maior de objetos e fenómenos. Por exemplo, Yin e Yang não são só usados para distinguir os 6 tipos de canais. Eles também organizam relações entre as partes do corpo e falam da divisão de 5 órgãos como Yin e 6 vísceras como Yang. É colocada ênfase nas funções sistemáticas dos 5 órgãos e 6 vísceras, ao invés das suas estruturas anatómicas. Por exemplo, os rins eram conhecidos por governar a função sexual e por guardar a essência, o fluido vital mais próximo do Qi, que se manifesta como sêmen nos homens, mas que circula pelo corpo dando nutrição e energia geradora. O fígado armazena sangue, que também difere da compreensão biomédica do sangue, mas foi compreendido como um tipo geral de fluido corporal que continha energia vital e que se relaciona particularmente com a reprodução, através da menstruação e da produção de leite materno. Os autores do Suwen ainda explicam as funções sistemáticas dos 12 órgãos via títulos burocráticos e estruturas imperiais.
A cada um dos 5 órgãos foi dado um domínio de funções viscerais da mesma forma que os oficiais eram responsabilizados por certos deveres burocráticos. A compreensão Han do corpo humano à luz dos sistemas burocráticos traz a expressão de uma característica importante do pensamento médico no Suen, isto é, a ligação entre o governo, o corpo e o cosmos. As discussões entre os aspectos yin e yang de partes do corpo no Suen aparecem muitas das vezes no contexto da explicação da ocorrência de desordens, tratamentos e a manutenção da saúde. Por exemplo, depois de enumerar a qualidade yin ou yang de uma parte do corpo, o capítulo 4 do Suen diz que as desordens do inverno e primavera são yin, enquanto que as desordens no verão e outono são yang. A harmonia do yin e yang dentro do corpo não é, de todo, apenas uma questão do corpo dentro da pele, mas sim uma correspondência com a configuração das forças yin e yang no universo. Por exemplo, o capítulo 5 do Suen diz que o céu é insuficiente no noroeste, portanto, o noroeste é yin, e o ouvido e olho humano do lado direito não são tão bons quanto os do lado esquerdo. Descrições dos canais yin e yang aparecem muitas das vezes no contexto de escolher canais a serem tratados para certas desordens, especialmente em tratamentos da acupuntura. Alguns capítulos do Suen falam do yin e yang como a origem das 10.000 coisas no universo e afirma que seguir o padrão do yin e yang é a forma de manter a saúde. O capítulo 2 do Suen diz que o yin, yang e as 4 estações foram a origem das 10.000 coisas. Se um sábio for capaz de seguir o yin, yang e 4 estações, ele não irá sofrer desordens. Numa conversa entre o Imperador Amarelo e o seu ministro Chipo diz-lhe que um sábio que é capaz de administrar os 8 benefícios irá beneficiar de um corpo forte quando for velho. Esta é a forma com que o sábio domina o seu corpo e a si próprio. A noção de que o homem que era astuto o suficiente para seguir a transformação natural dos fenómenos no cosmos era visto como prudente, pois um sábio revela a síntese do cosmos-estado-corpo, na qual as correspondências entre o corpo e o cosmos também se estendem à capacidade do imperador de governar. 5 agentes. O Suen contém uma maior quantidade de fenómenos que foram correspondidos de forma sistemática aos 5 agentes, que é visto no capítulo 5. Além do mais, considerou-se que cada um dos 5 agentes atua ou como um adversário que domina outro agente, ou como um promotor que gera um terceiro agente. Porém, o clássico Suen deixa-nos apenas com ciclos parciais de geração mútua e da dominação entre cada um dos 5 agentes, o que se torna evidente no capítulo 25. As afinidades dos 5 agentes aos órgãos podem ainda servir como uma base teórica para tratamentos. Pode ser visto um exemplo na explicação do Chipo nas formas de seguir 5 estações e 5 agentes para tratar desordens. Uma das suas explicações diz o seguinte: os rins são dominantes no inverno. Os canais Shao Yin e Ta Yin do pé dominam os tratamentos. As afinidades corporais do Yin Yang e 5 agentes devem ser vistas como homologias ao invés de metáforas simbólicas. Ou seja, as afinidades do Yin Yang e 5 agentes não eram compreendidas como analogias ou alusões, mas sim como uma qualidade ou energia fundamental comum partilhada entre as partes do corpo e os seus agentes. Medicina de correspondência sistemática na China Han. Um novo estilo de pensamento. A correspondência sistemática do Yin Yang e 5 agentes que é discutida aqui, embora inconsistente e espalhada ao longo de fontes Han conhecidas, reflete um novo estilo de pensamento. Na dinastia Shang, entre 1600 e 1046 a.C., as desordens eram muitas das vezes atribuídas a antepassados e demónios. De acordo com isso, os tratamentos típicos eram pacificar os antepassados e expelir demónios. Porém, nos manuscritos médicos e clássicos acima referidos, a ocorrência de desordens é atribuída à desarmonia entre o yin e yang dentro do corpo, à insuficiência de energia yin do corpo e a alterações do ambiente, como o ciclo das 4 estações. Viriam então a surgir as terapias que tratavam o corpo internamente sem recurso a agentes conscientes e invisíveis, tais como a acupuntura e a terapia medicamentosa. Estas novas teorias da patogênese e correspondentes tratamentos também são evidentes no memorando do célebre médico do Oeste Han, Shun Yu Yi. No seu memorando, Shun Yu usou os termos Yin e Yang de forma extensa para explicar a ocorrência e desenvolvimento das desordens dos seus pacientes. Este forte contraste entre as teorias da doença anteriores e a etiologia e tratamentos Han é chamado por académicos como um
novo estilo de pensamento. Este novo estilo de pensamento na medicina foi integrado no longo desenvolvimento do pensamento cosmológico, que pode ser encontrado até no período dos reinos combatentes, entre 475 e 221 a.C., se não em épocas mais antigas, e que atingiu a sua síntese de fenómenos universais através de categorias numerárias na Han ocidental. De qualquer forma, ainda não se chegou a um consenso entre historiadores no que toca à época específica de quando o Yin Yang e 5 agentes se referem inequivocamente ao Qi. Pensa-se agora que o livro Primavera e Outono do Mestre Lu, um trabalho composto por Lu Pu-wei, chanceler do estado de Qin, teve uma importância fundamental como a fonte literária mais antiga que liga o Qi ao Yin Yang e 5 agentes de forma extensiva. Outro historiador argumenta que antes do final da Han ocidental é difícil encontrar provas sólidas de ligações entre Yin Yang, 5 agentes e Qi. Na Han ocidental, a ligação entre Yin Yang e Qi surge com muito mais frequência do que a associação dos 5 agentes com o Qi. Esta presença mais frequente da ligação do Qi com Yin Yang é vista no livro Mestre Huainan, compilado sob a alçada do rei Huainan Liu An entre 179 e 122 a.C. e em alguns textos no livro Orvalho Abundante nos Anuais da Primavera e Outono, atribuído sensatamente a Tong Zhongshu. Até o primeiro século, o Clássico do Mistério Supremo, composto por Yang Xiong e completado no ano 4 d.C., marcou a integração completa do Qi, Yin Yang e 5 agente. As razões históricas para a proeminência de textos que sintetizam o Qi com Yin Yang e 5 agentes nos tempos Han ainda são questionadas e aguardam mais pesquisas. Uma sugestão académica diz que esta síntese cosmológica fez com que o sistema burocrático imperial Han recém-estabelecido parecesse ser uma característica natural do cosmos e, por isso, uma forma pertinente de governar o território reunido da China. Esta síntese resulta não tanto de uma mentalidade comum subjacente, mas sim da necessidade do governo Han para justificar as suas instituições imperiais burocráticas. Outra sugestão diz que os pensadores da Han ocidental, tais como Tong Zhongshu, propuseram a noção de que, já que o Yin e o Yang consistia em ambos céu e humano, este último poderia afetar o mundo natural se compreendesse os princípios do cosmos, do Yin e Yang e levassem a cabo o autocultivo. Esta noção serviu como crítica à tentativa do imperador para influenciar o mundo natural e ganhar a imortalidade através da oferenda de sacrifícios aos espíritos. Observações finais. Em suma, este capítulo descreveu como uma variedade de correspondências sistemáticas entre Yin, Yang, 5 agentes e corpo, que apareceram em manuscritos e nos clássicos da era Han, revelam um pluralismo das artes curativas no início da China Imperial. A correspondência sistemática pronunciada manifesta-se nos esquemas do Yin, Yang e 5 agentes no Suan. Pelo contrário, os manuscritos Zhang Jia Shan mencionam pouco sobre o Qi e os 5 agentes. Os manuscritos Ma Wan Dui também mal falam da circulação de Qi e de correspondência sistemática em termos dos 5 agentes, mas enumeram uma quantidade considerável de receitas e métodos de cura não teóricas. O memorando de Xu Yi também falava muito sobre o Yin, Yang e Qi em vez dos 5 agentes quando explica a ocorrência e tratamento de desordens. O desenvolvimento em direção à síntese do Qi e Yin Yang com os 5 agentes, de uma forma ou de outra, revela um novo estilo de pensamento. Isto é, a atribuição da ocorrência de desordens tornou-se uma desarmonia do Yin Yang no interior do corpo ou padrões ambientais, em vez de demónios ou antepassados como na dinastia Shang. O crescente destaque da correspondência sistemática nas artes curativas Han acompanhou uma tendência entre os pensadores Han que tentaram usar esta correspondência para aproximar os conceitos de céu, terra, corpo e Estado. Uma razão possível do porquê dos pensadores Han defenderem a síntese céu-corpo-Estado é que este conceito irá ajudá-los a naturalizar o sistema burocrático do Estado Han. Outra razão possível seria os próprios oficiais Han a tentar regular o poder do imperador. A síntese céu-corpo-Estado tornou-se mais elaborada e aplicada com mais abrangência em artes curativas mais tarde, que será mencionado noutros capítulos. Fim do capítulo 1. Obrigado por ouvires o Chinesices Podcast.